as reuniões elas estão sendo muito importantes para todos nós. E, às vezes, dá para a gente compartilhar algum trecho dela para a gente até usar, o terapeuta usar depois, lá na frente, algum comentário que vier. Eu vou começar a pôr para gravar agora para a gente estar guardando esses momentos, porque são momentos únicos. Eu acho que da última reunião que não está faltando aqui, que não participou daquela última, foi a Loreni, a Conceição, a Maura, você estava, Maura, não, né? E a Maura e a Isa. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma repassada naquele tema que a gente trabalhou lá para mim terminar ele. Mas eu vou dar, igual o mineiro fala, vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo, de novo, porque aí tem 4 aí que não puderam participar. Aí já volta, então, tá bom, pessoal? Bom, gente, primeiramente, antes de abrir a tela, compartilhar a tela do computador com vocês, eu queria agradecer a cada um de vocês por ter tirado esse momento para estar aqui, trocando experiência, trocando ideia e fortalecendo cada vez mais essa família. Porque essa reunião de quinta-feira, ela não é só expor ideias, não é só trazer aqui para a gente ficar num bate-papo, trocando informações, sim, um momento de conhecimento, de troca de experiência, e tá vendo assim o rosto de cada um, sentindo a energia de cada um nesse momento. Beleza? Então vamos lá. Ô, gente, tudo que eu tenho pesquisado, e olha que eu tenho pesquisado muito, estudado muito para trazer as coisas para vocês aqui, alguma novidade. E o que eu posso falar de coração para vocês, mais curso que está sendo vendido, porque quando a gente começa a pesquisar algum nicho, e eu gosto muito de falar do desbloqueio financeiro, porque a conclusão que eu cheguei, e eu acho que todos nós terapeutas podemos chegar a essa conclusão. 85% das tensões, das emoções, as que nos traz os nossos atendimentos, ela tem uma ligação com o financeiro. Porque se a pessoa não tem um emprego, não tem condições de manter a casa, os filhos precisando de necessidade básica, e o provedor ali não ter da onde tirar o recurso para manter o básico, ele entra numa depressão, numa ansiedade, ele entra até numa fobia muito grande. Então, por isso que eu falo que o financeiro está interligado nesses todos os atendimentos que nós fazemos. Porque a ansiedade, o que ela é? Ela é uma preocupação com o futuro. É você viver o futuro. Então, se você está vivendo o futuro, você está na ansiedade. E os nossos clientes que chegam até nós, muitas das vezes na ansiedade que eles estão, é preocupação em como vai manter, em como vai suprir as necessidades básicas da família. Então, como estou falando, muitas dessas coisas que os nossos clientes chegam até nós, uma depressão, uma ansiedade profunda, tem alguma coisa relacionada com o financeiro. E os gurus da internet, quando você pesquisa alguma coisa, começa a chegar curso atrás de curso. Desbloqueia seu financeiro, cresça, aumente sua agenda, ganhe dinheiro, fatura isso, fatura aquilo. Ou seja, é muita informação chegando para que nós possamos ganhar dinheiro na internet. Mas, através dos estudos, todos esses cursos que são vendidos, eu vou lá, dou uma estudada nele. Eles chegam até um ponto. Eles chegam mostrando que realmente precisa fazer isso e aquilo para desbloquear o financeiro. Aí eu vejo que nós terapeutas que aqui estamos, nós estamos com a chave na mão para desbloquear tudo isso. Porque eles sabem que existe um condicionamento no inconsciente que bloqueia o financeiro, que faz com que causa essas tensões emocionais nos indivíduos. Mas eles não têm a chave para desbloquear. E nós temos, que é a terapia de reprocessamento generativo. Então, quando nós aplicamos o nosso conhecimento num cliente nosso, nós não estamos somente desbloqueando ele das depressões, das ansiedades, fobias, entre outras. Nós estamos, querendo ou não, desbloqueando ele também financeiro. Porque os cursos chegam até um ponto. Eu estava vendo um do Pablo Marçal, ele estava mostrando que existe o medo, a raiva e a tristeza. Que nós precisamos desbloquear essas emoções para a gente subir, evoluir. Só que ali vem respiração, a mentalização de frases positivas. Então, são coisas que eles falam que a gente sabe que não funciona, porque a dor está ali.
E a dor principal do bloqueio financeiro é traumas lá da infância, com os pais, irmãos, parentes mais próximos. Se você tem, nós aqui terapeutas, qualquer um de nós que estamos aqui, se você ainda não reprocessou algum trauma, alguma dor com os pais, com os irmãos, com os tios, com as pessoas mais próximas, faça isso urgente. Enquanto vocês tiverem, enquanto nós terapeutas tivermos ainda alguma dor, algo ainda que não foi reprocessado com as pessoas mais próximas, a gente não irá desbloquear o financeiro. E como assim, Rocha? Seja qualquer tipo de dor. Seja que o pai maltratou, seja que a mãe abandonou, seja que a gente não consegue perdoar os pais, a gente não consegue perdoar um irmão, um tio, uma tia, ou algum ex-namorado, algum ex-relacionamento que a gente teve, tudo que fez parte da nossa vida, seja na infância, na adolescência e na fase adulta. Se a gente ainda tiver um amaranhado que não foi desatado ainda com alguém relacionado mais próximo da gente, a gente não evolui financeiramente. Por incrível que pareça. E eu falo isso para vocês de carteirinha, eu falo isso para vocês não é da boca para fora, eu falo porque eu estou aplicando em mim. E eu só passo as coisas para vocês quando eu aplico em mim e dá resultado. Então, são coisas assim tão banais que às vezes a gente não percebe. Eu vou falar para vocês, eu já falei para os 4 que não estavam aqui, e os outros já sabem que eu já falei isso, eu dos 14 anos que eu registrei minha carteira, na época eu registrava de menor, até os 21 anos, eu trabalhei, o salário eu entregava na mão do meu pai, para ajudar a criar os meus irmãos. Uma coisa simples, né? Eu trabalhava, entregava o salário. Gente, depois de estudar, depois de vir analisar, isso é um bloqueio financeiro. E é assim, ó, escaradamente o que acontece se você trabalhar e entregar o seu salário para os pais. O que que isso percorre na sua vida lá na frente? A gente vai ver isso um pouquinho isso hoje. A mãe me abandonou quando eu nasci, eu fui abandonada pela minha mãe. Eu não consegui perdoar minha mãe até hoje. Fui criada pela minha avó, eu não consigo perdoar minha mãe. Enquanto você tiver esse emaranhado ainda de não perdão com a mãe, você não vai crescer financeiramente. Você não vai subir financeiramente. Porque isso vai trazer amarras para você lá na frente. Vocês estão entendendo que eu estou falando algo que é o que nós fazemos. Que cada um de nós, terapeutas, fazemos, que é o quê? Desbloquear o passado dos nossos clientes. Mas eu faço uma pergunta para os 11 que estão aqui. Vocês estão desbloqueados financeiramente? Vocês ainda têm algum amaranhado com os familiares ou com alguém mais próximo que não foi ainda resolvido? Ô, Rocha, mas como assim? Muito simples, faça-se o auto-reprocessamento. Volta lá no passado. Analisa direitinho como que você foi tratada a criança, do 0 aos 14 anos. Essa faixa etária é importantíssima do 0 aos 14. Vai do 0 aos 7, do 7 ao 14. Fez isso, faz um momento do que te trouxe raiva, do que te trouxe medo, do que te trouxe tristeza nesse período. Analisa, fecha os olhos e fala assim, gente, o que que me deixou com raiva quando eu era criança? O que que me deixou com raiva? Quando meu pai me bateu? Quando a minha mãe me maltratou? Quando meu irmão tentou me enforcar? Tenta lembrar de alguma coisa, reprocessa aquilo ali e vai reprocessando até se zerar. Depois você faz do medo. Quando era criança, nossa, eu cheguei perto do buraco, eu achei que eu ia cair ali e fiquei travado. Reprocessa aquilo, porque ali você está se auto-reprocessando. Se você não der conta, nós temos lá uma lista de terapeutas que tem um horário disponível para ser atendido. E eu também, graças a Deus, para a semana que vem eu vou ter mais horário, porque eu estou conseguindo dar alta para os outros que eu estava fazendo. Vou encaixar mais gente que já está na lista para poder entrar comigo também. Mas estou à disposição para fazer isso. Eu quero, esse grupo que está aqui, esse grupo que está seguindo, eu quero que todos cresça, não só como terapeuta, mas cresça financeiramente. Que faça da terapia a sua verdadeira renda.
Mas enquanto eu tiver um teto, enquanto eu tiver com esse teto lá amarrado, eu não vou conseguir ganhar mais. Poxa, mas como assim? Eu posso ter 4 empregos. Eu posso, suar, trabalhar. Se eu merecer 5 mil reais por mês, se eu ganhar 10, os outros 5 vai sumir. Meu carro vai estragar, alguém vai ficar doente, alguém vai me pedir dinheiro emprestado, eu vou ajudar alguém. Ou seja, os 5 mil, além daquilo que você merece, vai desaparecer, você não vai perceber. Então, você tem que merecer mais. Para você merecer mais, você tem que desbloquear. Porque nós temos um teto, nós temos um merecimento que foi implantado no nosso inconsciente lá criança. Tem um colega nosso aqui do grupo que na última aula falou assim, nossa, faz muito sentido o que você está falando, porque eu fui criado pela minha mãe. Existe caso, vocês vão pegar cliente que foi criado pela mãe, sem a presença do pai. Isso traz uma sequela. Isso traz uma sequela muito grande. Porque a mãe, ela visa no filho o social. O que o meu filho vai ser? Eu quero que o meu filho cresça, tenha uma faculdade excepcional, eu quero que o meu filho seja um médico, ou seja, isso é o pensamento da mãe, é de ver o filho crescer, subir, usar esse termo que as pessoas falam, né? Ser alguém na vida. Já o pai é o provedor. O pai é aquele que vai trazer o sustento. Então, se o filho ele foi criado sem ausência do pai, esse provedor vai ser escasso para ele. Aí, como que ele vai prover a família dele? Como? Bem complicado. Então, ele se precisa fazer um autoprocessamento para que ele desbloqueie dessa falta paterna, para que ele possa crescer, que ele possa prover a família dele. A esposa dele vai vir com os filhos social e ele o provedor. Mas como que ele vai ser o provedor se ele lá atrás ele não teve o provedor para que ele espelhasse? Então, isso aí para vocês entenderem tantas coisas que tem para a gente realmente desbloquear o nosso financeiro. É muita coisa e a gente tem que, quando pega o nosso cliente, o cliente chega com uma dor. Eu vou te falar uma coisa, eu não consigo perdoar meu pai. Meu pai batia na minha mãe. Eu vi essa cena quando criança. Então, faça o seguinte, faça o autoprocessamento, se você não conseguir fazer, pega um terapeuta e faça o perdão do pai. Volta lá e faça com que você hoje perdoa a atitude daquele pai. Porque hoje você está aqui graças a 2 pessoas. Primeiro, a mãe, e sem ela você não estaria aqui. Essa é a peça fundamental. Pai pode fazer o filho ali sumir, mas a mãe vai carregar o filho e se precisar ela tira um pedaço dela para dar para o filho, ela tira. A mãe é excepcional. Então a mãe é a peça fundamental. Ela é quem nos traz e nos dá a vida. O pai ele provê essa vida. Então, quando tem os dois, excelente. Mas e quando a gente não tem esse amparo das 2 partes, ou quando criança, alguma dessas partes era metade ou nem metade? Então, isso é muito importante a gente entender, beleza? Então, essa é uma reflexão que eu queria falar com vocês primeiro, e hoje a gente vai falar um pouquinho do reprocessamento de quando a gente trabalha para o pai. Tem um pessoal aqui que já viu a aula passada, mas a gente vai dar uma repassada nela, e alguma coisa que a gente não pegou lá, a gente faz de novo. E para quem não participou, a gente vai dar esse outro replay, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, e no final, como sempre, a gente abre o espaço para todos falarem um pouco e dialogar um pouco, tá bom? Para quem já pegou esses primeiros slides na aula passada, vamos dar só uma repassada para quem não pegou, é bom a gente dar mais uma revisada. Então, como eu falei aí na introdução, sem os slides que nós estávamos conversando, um dos passos que eu vou pegar aqui, quando você pega um cliente para atender, ou até mesmo algum de nós terapeutas, trabalhou quando criança, quando adolescente, e entregava realmente o salário todo para os pais, não via nem a cor do dinheiro. Muitas das vezes, o pai recebia no lugar do filho, para manter a casa ou para qualquer outra despesa. Aí já não vem o caso, mas que o importante é que nós entendemos que nós trabalhávamos para ajudar nas despesas de casa, muitas das vezes entregando todo o salário.
Entregar o salário aos pais durante a juventude pode moldar nossa relação com o dinheiro. Essa experiência frequentemente cria padrões financeiros duradouros na vida adulta. Vamos explorar esses impactos e como podemos superá-los. Escassez de privações, sensação de privação ou escassez. Esse fato da gente trabalhar para os pais, entregar o dinheiro para os pais, nos dá essa sensação da privação ou escassez. Todo o indivíduo que trabalha e passa por essa atitude lá na criança, adolescente, e até mesmo às vezes, mas já entrando aí na parte da juventude mesmo, fazendo esse tipo de trabalho. Ele desenvolve uma mentalidade de escassez, desenvolve uma crença de que nunca há dinheiro suficiente. Isto gera ansiedade constante sobre finanças. Então, você casa, você tem tua família, você tem teus filhos, mas você tem uma mentalidade de escassez. Mesmo você ganhando, mesmo você tendo um emprego, tendo salário, você vive ansioso, uma ansiedade constante sobre finanças. O dinheiro nunca vai dar. O dinheiro nunca vai dar. Parece que o mês, quando fecha no azul, maravilha, mas sempre fecha no vermelho. Apego excessivo. Dificuldade em gastar, mesmo quando necessário. Há um medo constante de ficar sem recursos. Aqui entra-se esse apego excessivo, às vezes até em coisa que a gente tem. Então, às vezes, vou dar um exemplo, às vezes você está com vou dar um exemplo pro Chula, que é uma bicicleta, você está com uma bicicleta, e a bicicleta já começou a dar defeito, você precisa trocar aquela bicicleta, você precisa trocar ela, mas você não troca. Você tem uma dificuldade muito grande em gastar, mesmo sendo necessário, você não gasta. Você fica com medo constante de ficar sem dinheiro. Eu vou gastar isso aqui para quê? E se ficar doente? E se eu precisar disso lá na frente? Esse apego excessivo. Insegurança financeira, mesmo com estabilidade, persiste a sensação de vulnerabilidade econômica. Isso afeta decisões e qualidades na vida. Então, mesmo você estando estabilizado, você tem um emprego bom, você ganha bem, você conseguiu um emprego, você conseguiu estudar, você tem um emprego bem, mas essa sensação vulnerável, referente à economia, ela vai te afetar em decisões e qualidade de vida. E que tipo de decisões? Você fica sempre no mesmo emprego, às vezes aparece a oportunidade de você crescer no emprego, você não cresce, você tem medo, entendeu? Às vezes você pode ter uma qualidade de vida melhor, passear, fazer uma viagem, melhorar, e frequentar lugares mais aconchegantes, você não faz, você prefere ficar na mesmice, naquela estabilidade. Então, a gente vai encontrar muito cliente nesse sentido, né? Nessas condições aí. Culpa em gastar em si mesmo. Isso aqui é formidável, isso aqui. Prazer versus necessidade. Há dificuldades em distinguir entre gastos essenciais e supérfluos. Compras pessoais gera conflito interno. Então, você fica, assim, numa dificuldade muito grande em entender, em saber o que é essencial e o que não é, entendeu? Então, você fica no prazer versus a necessidade. Então, você fica com um conflito interno ali, o que é prazer, o que é necessidade. Você não consegue diferenciar um do outro. Então, tudo para você é essencial ou tudo para você não tem necessidade alguma, é supérfluo. Então, você fica nesse prazer versus necessidade. Autocuidado financeiro. Investir em si mesmo é visto como egoísmo. Isto limita o desenvolvimento pessoal e profissional. Vamos lá, terapeutas. Então, a gente fez o curso, a gente formou, a gente entende, você sabe aplicar TRG e tal, mas às vezes você precisa crescer mais um pouquinho ali, entender mais um pouquinho. Você acha que é egoísmo? Por que eu vou fazer um negócio desse? Por que eu vou me crescer desse jeito? Às vezes você precisa comprar uma roupa melhor para você frequentar os lugares melhor. Isso é egoísmo. Só porque eu já sou terapeuta, estou começando a crescer e tal, eu tenho que mudar. Isso é egoísmo. Eu não sou egoísta. E você, quando começar, isso é importante, gente, quando você começar a crescer, começar a expandir, começar a liberar,
vocês serão criticados, principalmente por pessoa mais próxima que você se tornou egoísta. Porque você não vai querer frequentar os mesmos lugares que talvez você frequentava, você vai querer andar melhorzinho, com uma roupa melhor e tal. Mas se você tiver esse amaranhado lá de trás, você também vai enxergar isso como egoísmo. Busca por justificativas. Gastos pessoais exigem constante justificação. Isso cria um ciclo de culpa e autossabotagem financeira. Então, tudo que você for comprar, você vai justificar. Entendeu? Você cria tipo uma sabotagem mesmo. Eu tenho que. Por que eu vou comprar um sapato? Aí você fica, mas não tem necessidade, é porque eu preciso dele para isso. Então, estou dando uns exemplos para vocês assim, que se isso acontecer com alguém de vocês, você pode ter certeza que está nesse amaranhado. Rocha, a tela não está mudando. Ela não está mudando? Não. Agora tá. Agora mudou. Então vamos ler. Desculpa então, tá? Vou voltar para aqui que aí dá certo. Esse aí, Paulo, vai me dando um feedback para mim que tá normal, tá? Deixa eu só dar uma... Beleza. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, então. Não. Mudou, certo? Essa parte aqui, gente, é uma parte que afeta muito, principalmente aquele cidadão, aquele cliente, aquele terapeuta, aquele ser vivo, aquele ser humano que não consegue falar não. Sabe quando você não consegue falar não, você é o bonzinho, você faz tudo para os outros, parece que o teu trabalho não tem valor, você não consegue valorizar aquilo que você sabe, tem algum amaranhado lá atrás. Tem alguma coisa relacionada lá atrás que você precisa desamarrar esse amaranhado aí, que é com as pessoas mais próximas. Pai, mãe, irmão, tio, tia, alguém que cuidou de você, algum relacionamento que você teve. Você se torna uma pessoa generosa excessiva. Então, você tem uma generosidade excessiva. O que isso traz de prejuízo para aquela pessoa ainda que não conseguiu reprocessar? A origem do perdão. A necessidade de contribuir financeiramente desde cedo cria um senso de responsabilidade exagerado. Então, se você desde criança, você está contribuindo ali para manter a sua... Eu falo criança, gente, porque acontece o seguinte, tem muitos clientes que nós vamos pegar, e talvez até terapeutas nós aqui, que quando criança vendia picolé, vendia salgadinho, vendia alguma coisa para conseguir uma rendinha. E aquele dinheirinho que ela ganhava ali, entregava para os pais. Depois cresceu um pouquinho, conseguiu arrumar um emprego ganhando um pouquinho mais, um mês salário ali, ou ter um pouquinho mais, ganhando e entregar para os pais. Então, por isso que a gente fala desde criança. Então, se você, desde cedo, teve esse compromisso dentro de casa, você cria um senso de responsabilidade exagerado. Então, isso aí é uma das coisas que faz contribuir para que a generosidade excessiva apareça. Manifestação na vida adulta. Então, o que isso traz para nós hoje que somos adultos? Prioriza-se ajudar os outros, mesmo às custas do próprio bem-estar financeiro. Sabe o que aconteceu com algum de nós aqui que tinha guardado um dinheirinho para reformar a casa, para trocar o carro, ou para comprar alguma coisa para dentro de casa, que algum parente, algum conhecido, bem chegado, precisou e te procurou, fulano, Rocha, eu estou precisando, tem como você me arrumar R$2.000 emprestado, porque minha filha ficou doente, alguém lá em casa, eu preciso disso, eu estou com um boleto para pagar. Aí você pega aquele dinheiro que você ia investir no seu bem-estar e empresta ou ajuda outra pessoa. Então você prioriza se ajudar os outros, mesmo às custas do próprio bem-estar financeiro. E a consequência ao longo prazo, o que isso traz? Negligência das próprias necessidades pode levar à instabilidade financeira e emocional. É deixar o cartão de crédito explodir, é você não ter controle no cartão de crédito, é você sempre estar endividado, você sempre acha um meio de fazer uma dívida. Então, essa consequência a longo prazo, ela vai fazer com que acontece isso com você. Aí acontece o quê? Te leva à estabilidade financeira. Levou à estabilidade financeira, o emocional vem. Porque se você não tem como prover, você não tem de onde tirar, você está devendo,
Você vai ficar ansioso porque você está preocupado com o futuro, o que você vai fazer para cobrir aquele rombo que está lá. Rocha, mas onde está isso? Onde está esse pega lá? Aquele fato simples de você ter trabalhado em prol da sua família quando criança ou adolescente. Então, agora vem para o lugar. O que eu preciso fazer como terapeuta se eu passei por isso, se o meu cliente está passando por isso? Volta com ele lá e reprocessa ele. Vê qual a dor que ele tem com os pais, qual a dor que ele tem com os irmãos, qual a dor que ele tem que está preso com ele, com alguém que cuidou dele, com alguém mais próximo, com o primeiro namorado, primeira namorada, primeiro relacionamento, o relacionamento atual. Volta tudo isso e faz esse amaranhado, esse reprocessamento dessas dores. Outra coisa que causa dificuldade com a poupança. Foco no curto prazo. Hábito de usar todo o dinheiro imediatamente dificulta planejamento a longo prazo. Então, o que acontece com a pessoa que fez tudo isso que eu estou explicando, que essa parte é de quando você é criança ou adolescente, você ajuda financeiramente nas despesas de casa, com pouco, com tudo, com a metade ou com tudo que você trabalha. Então, você tem uma dificuldade para poupar. Você é o seguinte, eu tenho dinheiro, eu tenho que gastar. E você não tem um planejamento a longo prazo. Você não tem a noção de investir um dinheiro para preparar uma aposentadoria, para guardar aquele dinheiro para você pôr ele para trabalhar para você. Você não consegue fazer isso. Falta de disciplina. Poupar exige um esforço consciente e constante, muitas vezes não desenvolvido na juventude. Se você não conseguiu cuidar do que você ganhava lá atrás, como que você vai ter essa disciplina? Você não vai conseguir ter essa disciplina. Ansiedade com reservas. Guardar dinheiro pode gerar desconforto, associado à ideia de que dinheiro é dinheiro parado. Então, se você vai lá, põe um pouquinho na poupança, já vem aquele pensamento de você usar aquele dinheiro ali, que aquele dinheiro está parado. Entendeu? Está rendendo muito pouquinho, está parado ali, eu vou ter que usar ele. Você já inventa alguma coisa para tirar aquele dinheirinho e investir. E quando você começa a guardar o dinheiro para a sua aposentadoria, gente, seja R$100, R$50, R$1.000, não importa. Se você começou a guardar, esse dinheiro a gente chama de criador, é um ninho criador. É incrível. Se você guardou ali R$50, guardou esse dinheiro, gente, esse dinheiro é o dinheiro da aposentadoria. Esse dinheiro é para mim guardar para aposentar. E você não pode pensar que você vai usar ele para uma emergência. Se você tem condições de guardar R$200 e pensa em guardar esse dinheiro para emergência, guarda 50 nessa conta de aposentadoria, abre outra conta para emergência. E você põe aquele. Mas aquele lá que é da aposentadoria, que você não vai mexer nele para nada. Você não pode comprar nada roubável nem dissolúvel. Nada que é roubável e dissolúvel, você pode usar aquele dinheiro. Você só pode usar ele em algo que é concreto. A compra de um terreno, a compra de uma casa. Mas se você for comprar algo que é roubável e dissolúvel, você está tirando esse dinheiro, ele não é da sua aposentadoria. Medo de perder controle. Investir pode ser visto como arriscado, levando a preferência por manter dinheiro na mão. Eu confio se estiver na minha mão. Se eu pôr no banco, o Collor veio, roubou, pegou dinheiro de todo mundo. Agora, se eu pôr lá, se acontecer a mesma coisa. Então, a pessoa que vive nesse mundo, ele acredita mais no dinheiro na mão do que o dinheiro investido. Desconhecimento sobre gestão financeira. E eu falei um pouquinho disso aqui na aula passada, e eu volto a falar de novo. Nós, gente, eu sonho com todos esses terapeutas que estão aqui no grupo, de coração. Quando falta alguém, quando alguém não vem, a gente fica preocupado. Quando falta 2 reuniões, a gente fica mais preocupado ainda. Por quê? Eu quero ver todos aqui crescerem. Crescerem como terapeuta, como pessoa, como ser humano, sabe? Desenvolver, seja tirar uma renda extra da terapia, ou seja, crescer de uma forma ou de outra, porque a internet está aí para fazer com que nós possamos ganhar, sem precisar passar por cima de ninguém, desprezar ninguém. Tem campo para todo mundo. Cada terapeuta nosso aqui pode focar no nicho, pode focar no mesmo nicho do outro, tem campo para todo mundo.
Só que não adianta nós tentarmos e pensarmos em crescer financeiramente se a gente desconhece, não tem conhecimento nenhum sobre gestão financeira. E existe na internet, no YouTube, você pode pesquisar vários vídeos de gurus, pessoas, sabe, que é top 10 mesmo em gestão financeira. Aprenda, busque informações sobre isso. O que é orçamento, o que é investimento, o que é crédito. Essas três partes aqui, ela é importantíssima para que nós possamos crescer financeiramente, desenvolver financeiramente. Porque o orçamento, quem tem um passado, que a gente está falando ele aqui, ele tem dificuldade em criar e manter esse orçamento pessoal eficaz. Gastos frequentemente excedem a renda. Então, quem ainda está com bloqueio lá atrás com a família, lá atrás com o irmão, com o parente, ele tem essa dificuldade. Então, se você tem dificuldade em criar e manter um orçamento pessoal eficaz, pode ter certeza que você ainda tem algo a desbloquear. Investimento. Falta de conhecimento sobre opções de investimento. Medo de risco financeiro limita o crescimento patrimonial. Então, com certeza, se você ainda tiver um passado que te segura, você não vai conseguir crescer esse patrimônio seu. Crédito. Uso inadequado do cartão de crédito, foi o que eu falei lá atrás, né? De crédito, empréstimo, você vai entrar realmente numa dívida, você vai ficar sempre correndo atrás, sempre ansioso, porque o mês não fechou, o dinheiro que entrou não deu conta, você não sabe de onde tirar. Então, a ansiedade, ela vem porque você vai viver no futuro. Precisa voltar lá atrás e fazer esse processamento. Impactos nas relações pessoais. Até isso, gente. Às vezes a gente está discutindo com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com nossos filhos, a gente não sabe por quê. A dependência financeira. Dificuldade de estabelecer a independência financeira dos pais. Isto pode gerar conflitos familiares prolongados. Então, quando você estabelece essa independência financeira dos pais, você vai, porque se você está ajudando, você está mantendo, você está ali contribuindo, você está, querendo ou não, numa dependência, mesmo estando ajudando. Isso pode gerar conflitos familiares prolongados, ou seja, às vezes você está aí no entendimento com o companheiro, com a companheira, você nem sabe o porquê que isso está acontecendo. E quando é companheiro que eu falo, a gente tem que entender uma coisa, e o Jair fala isso no curso. Quem fez o curso, como todos aqui fez, vai saber disso. Nós temos, o homem tem a sua carga emocional que veio dos teus antepassados, pai, mãe, vovó, e é por aí adiante. Ele vem com essas cargas. A esposa, ela vem de uma outra organização familiar. Ela vai vir com as cargas dela também. Ela vai trazer essas cargas emocionais. E os dois vão se relacionar. Então, você com as cargas sua, talvez esses impactos lá com o passado, com o familiar, esse emaranhado. Ele também, ou ela também, na mesma situação. O confronto, ele pode ser prolongado. Graças a Deus, e nós conseguimos encontrar a TRG, e nós nos estamos brindando sobre isso. E essa brindagem pode despertar no parceiro ou na parceira a procurar também a desfazer desse emaranhado. Então, quando a pessoa, o parceiro ou a parceira vê que você está crescendo financeiramente, emocionalmente, se tornando uma outra pessoa, não para o conflito, não para as brigas familiares, você está mostrando que você mudou. E o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Então, quando o parceiro ou a parceira vê que realmente você está evoluindo, ele vai querer evoluir também, porque senão ele vai perder. Porque mulher se submete ao homem. A gente fala isso, se submete como? Então, mais de 90% dos homens acham que é dono da mulher. E hoje a gente não vive nesse mundo mais. Muitas mulheres hoje estão aqui, ó, muito lá em cima dos homens. Então, quando o homem vê que a mulher está lá em cima, e ela está realmente emocionalmente equilibrada, ele tem duas opções: subir também ou vai pular do barco.
Então, quando ele sentir que vê que a pessoa está realmente nesse impacto, não está vindo mais desses conflitos familiares, é porque realmente a pessoa evoluiu. Relações românticas, problema para discutir finanças com o parceiro, medo de compartilhar responsabilidades financeiras no relacionamento. Então, quando vocês têm uma dificuldade, o teu cliente tem uma dificuldade, quando o cliente chegar para você e falar para você que ele tem uma dificuldade muito grande de discutir o financeiro dele com o parceiro ou a parceira, vocês podem saber que ele tem um bloqueio muito grande familiar. Ele não consegue ter essas relações românticas, essas relações de que, amor, bem, vem cá, ou minha esposa, fulano, senta aqui, vamos conversar. Esse mês eu não estou conseguindo manter as contas todas, vamos ver o que nós podemos fazer? E realmente, gente, a mulher, ela tem uma sabedoria muito grande que ela consegue achar uma solução para aquilo. Mas só se você tiver um emaranhado, agarrado lá atrás, familiar, você não vai ter esse diálogo com a mulher. Você prefere explodir o cartão de crédito que chegar com a esposa ou esposo e estar ali nesse debate, nesse diálogo, discutir sobre esse problema. Amizade. Tensão em situações que envolvem dinheiro entre amigos. Dificuldade em estabelecer limites financeiros saudáveis. Uma das coisas que você, às vezes, tendo esse emaranhado lá atrás, você tem essa dificuldade de tudo que envolve dinheiro. Se você abre um negócio com um amigo, envolveu o dinheiro ali, essa amizade, essa sociedade, ela não existe mais. Você não consegue ter essa relação. Você tem uma dificuldade de estabelecer. Então, aqui é os caminhos para a cura financeira, que é a terapia financeira, que nós sabemos fazer ela, que é o cronológico, somático, termático, o futuro e a potencialização. Esse é o caminho. É curar aquelas feridas. Explorar crenças limitantes sobre dinheiro. Então, dentro dessa terapia financeira, a gente vai explorar, quando a gente tiver esse conhecimento, essa clínica de onde que está vindo esse desbloqueio financeiro, a gente vai explorar essas crenças limitantes. A educação financeira foi o que eu falei, que a gente tem que buscar aprender pelo menos o conceito básico de gestão financeira. Isso é importantíssimo. E temos de graça no YouTube, se pesquisar no Google, aí você vai achar muito curso de graça que dá uma noção básica de gestão financeira. Atenção plena financeira, praticar consciências nos hábitos de gasto e poupança. Então, quando você está desbloqueado, você vai colocar na balança os gastos e o poupar. Se você tem desbloqueio da terapia financeira, você tem uma educação financeira, nem que seja o básico, aí você tem uma atenção financeira, você vai conseguir balancear isso aí. Os gastos, que é o hábito de gasto, com hábitos de guardar, de poupar. Planejamento a longo tempo. Você vai estabelecer metas financeiras realistas e alcançáveis. Porque hoje, se a gente falasse, a gente aplicar na LCI aí R$1 milhão, ela vai dar em torno para cada 1 milhão que você colocar na LCI, ela vai te dar para você em torno de 8.500 a 9.000 mês de juro. É a tua aposentadoria. Então, ou seja, hoje, para ganhar 9.000, 9.500, tanto que você tem que suar. Rocha, mas você está falando de R$1 milhão. Eu não tenho nem 50 centavos guardado. Se você pôr R$5 nessa conta da aposentadoria amanhã, você não precisa mais de 1 milhão. Você precisa juntar, junto com esses R$5, 999.995 reais, porque você já tem 5. Se você não coloca os 5, você sempre vai precisar de 1 milhão. Você está entendendo? Então, tem que aprender, tem que entender que se eu coloco ali R$10, R$100, eu já não vou precisar de 1 milhão mais. E aquele juro sobre juro, quando eu menos esperar, quando eu chegar lá para aposentar, que hoje não consegue aposentar mais pela né, a lei trabalhista, a gente não consegue, CLT a gente não consegue mais, mas se você for guardando, imagina nós aqui que já passamos dos 50, ou quem está chegando perto de 50,
Se lá atrás tivesse guardado 10% do que ganhe, hoje estaria com 2 milhões, estaria com um salário de 18 mil de aposentadoria. E nós não tínhamos essa educação financeira lá atrás. É uma aula que eu quero preparar para a gente estar trabalhando isso aí futuramente. Rapidão a gente vai trabalhando isso. Então, nós paramos aqui, pessoal. Nessa aula aqui foi que eu parei na quinta-feira. Então, quinta-feira eu parei nessa aqui. Então, agora eu vou continuar, só para vocês entenderem mais um pouquinho. O desenvolvimento é desenvolvendo o impacto do passado em nossas finanças. Traumas da infância podem moldar nossas finanças na vida adulta, mas há esperança. Vamos explorar essa conexão e descobrir caminhos para a superação e o crescimento financeiro. A sombra do passado nas finanças presentes. Formação de crenças limitantes. Gente, isso aqui serve para nós e serve para os nossos potenciais clientes. Então, isso aqui serve para a gente aplicar na nossa terapia. Experiências negativas na infância podem criar crenças limitantes sobre dinheiro. Essas crenças influenciam nossas decisões financeiras na vida adulta. Então, são perguntas básicas que você vai fazer para você mesmo e para os seus clientes. Como que era a sua infância referente ao dinheiro? Como que era o dinheiro para você? Como você ouvia sobre o dinheiro? Era difícil? Era um dinheiro que chegava fácil? Então, tudo isso é umas perguntas que, quando a gente for trabalhar a terapia financeira, a gente tem que fazer essas perguntas. Padrões de comportamento. Traumas podem levar a padrões de gastos impulsivos ou avarezas extremas. Esses comportamentos são um mecanismo de defesa inconsciente. Se lembra lá que nós aprendemos que o inconsciente nosso é intemporal, para ele tanto faz lá, tanto fez aqui, o tempo que foi lá, o tempo que foi aqui. Então, para ele não tem tempo. Então, se você tem esse traumas desse comportamento financeiro, se você conviveu num ambiente de gastos impossível, gastos desnecessários, você vai ter esses gastos impossíveis. Ou se foi esbanjando lá atrás, você vai ter essa avareza também extrema. É 6 ou meia dúzia, entendeu? É direita ou esquerda, é para cima ou para baixo, positivo ou negativo. Então, é ou não é. Então, a gente tem que ter essa mentalidade ao atender um cliente e até ao nos autorreprocessar. Nós precisamos entender isso. Dificuldade de planejamento. A instabilidade emocional causada por traumas pode afetar nossa capacidade de planejamento financeiro. Isto resulta em dificuldades para estabelecer metas ao longo prazo. A gente vai ver um pouquinho isso aqui para baixo, essa meta aí a longo prazo, que ela é muito importante. Recebendo os sinais. Ansiedade financeira. Então, vamos lá. Estava falando lá da ansiedade, né? Que se você está devendo, vem um dos comportamentos, esse sinal que chega. Preocupação excessiva com o dinheiro. Mesmo quando a situação é estável, pode manifestar-se como insônia ou ataque de pânico. Então, às vezes, você não tá... Gente, vocês aqui, a maioria que são mães, pais, a maioria, acho que todos. Fala a verdade, quando você está devendo, você não consegue dormir. Quando você não sabe de onde vai tirar o dinheiro para pagar a dívida, principalmente se for básico, você não consegue dormir. Aí tem insônia, entendeu? Ataque de pânico. Olha para vocês verem que tudo que nós tratamos na TRG está relacionado aqui, está nos sinais, nessa ansiedade financeira. Já entrou o quê? Insônia e ataque de pânico. Vocês estão entendendo que quando a gente trabalha, faz uma sessão bem feita, a gente trata o nosso cliente bem feito, ou a nosso cliente de uma forma bem feita, a terapia, olha o tanto de coisa que a gente está conseguindo desamarrar dessa pessoa. E quando a gente está amarrado também como terapeuta, se nós nos autorreprocessarmos, e se a gente não tiver condições de autorreprocessar, porque a gente não consegue, procura um terapeuta e faça a terapia com ele. Bate mais nessa parte de financeira. Eu quero trabalhar com você, se puder me ajudar. Eu quero reprocessar com você essa ansiedade que me causa, esse ataque de pânico. Comportamento compulsivo, gastos excessivos
ou economia extrema, como forma de lidar com emoções, pode levar a dívidas ou privações desnecessárias. Olha esse comportamento compulsivo. É que eu falei para vocês, é 6 ou meia dúzia, é direita ou esquerda, para cima ou para baixo, não existe, é um ou outro. Então, gastos excessivos ou economia extrema. Gente, precisa fazer isso e a pessoa não faz. É uma economia que você não sabe de onde vem. E sabendo que talvez nem é ela que vai arcar com as despesas, mas não concorda. Isso vai gerar mais gasto. Se você trazer isso aqui, vai gastar mais, sempre vai, sabe, uma economia extrema. Ou pode ser o inverso, um gasto também desnecessário. Dificuldade de pedir ajuda. Resistência em buscar orientação financeira ou discutir dinheiro abertamente. Isso pode impedir o crescimento financeiro saudável. Isso pode impedir o crescimento financeiro saudável. A pessoa não consegue, gente. Quando a pessoa não consegue discutir abertamente sobre o dinheiro, sobre o que nós precisamos fazer com ele, não é amor, dinheiro, é o que nós precisamos fazer com ele. Dinheiro não é tudo, mas ele faz tudo. Dinheiro não é tudo, mas ele faz tudo. Eu, com dinheiro, eu consigo ter uma estabilidade tranquila, eu consigo dormir tranquilo, eu não consigo ter ataque de pânico, eu não vou ter ataque de pânico, não vou ter depressão, ansiedade. Rocha, mas tem muita pessoa rica, milionária, que tem depressão. A gente cansa de ver isso, principalmente artista, jogador de futebol. Tem. Mas olha para vocês verem como que a renda dele não foi crescente, não foi a longo prazo. Foi assim, ó. O cara ganha na Mega Sena, 140 milhões que vai sair hoje. Se ele tiver um amaranhado lá atrás, preso familiar, ele vai ficar feliz por um tempo. Se ele não gastar esse dinheiro, consumir esse dinheiro, ele vai entrar em depressão, vai entrar em pânico, porque foi um crescimento rápido. E ele não estava preparado emocionalmente, ele não estava preparado para gerenciar e gerir tudo aquilo. Vocês pegam, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Vocês acham que o Cristiano Ronaldo tem depressão? O cara daqui não tem depressão, tanto que ele cuida do corpo, que ele cuida do físico, que ele cuida mentalmente. O cara, ele foca no futebol, porque tudo que ele tem vem crescendo gradativamente. Aí vocês pegam, por exemplo, a maioria desse pessoal da internet que ganha, explode na internet e fica milionário, sabe, rapidamente. Vai para as drogas, vai para... Você lê as pessoas assim, fala, gente, como que essa pessoa vai para a droga? Ele não estava preparado para mudar completamente como ele mudou financeiramente. Foi curto prazo, não foi longo prazo. Então, para o inconsciente dele, trazer ele para a segurança, a zona de conforto, ele tem que voltar lá no estaca zero, mas ele está ganhando muito e não vai voltar. Então, ele entra em depressão, busca droga, outra coisa. Ao passo que se essa pessoa buscasse um terapeuta, e um terapeuta fizesse com ela o reprocessamento generativo, e fosse lá no emaranhado do passado, como o pai era um miserável, não tinha recurso nenhum, e o filho se tornou um milionário, e o pai era, sabe, viveu lá no passado dele, às vezes pedindo até um dinheirinho na rua para poder ir treinar no futebol ou fazer alguma outra coisa, e hoje é milionário. Mas ele não desbloqueou, ele não perdoou, ele não conseguiu ainda sustentar aquele passado dele. Então tem essa dificuldade muito grande. Falo para vocês verem a importância da TRG, gente. A importância dessa terapia que nós sabemos fazer e que nós podemos colocar em nós mesmos e nos nossos clientes. O papel da terapia no reprocessamento generativo. Reprocessamento de memórias. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, que a gente sabe como que ela funciona. A terapia ajuda a ressignificar experiências traumáticas, e isso permite uma nova expectativa sobre situações financeiras atuais. Se você faz um apanhado, você consegue tirar essa pessoa desse amaranhado lá de trás, ele vai conseguir subir gradativamente sobre tudo isso e ser feliz. Pode ter certeza disso. Criação de novos padrões. Técnicas terapeutas auxiliam na formação de novos hábitos financeiros. Isso promove uma relação mais saudável com o dinheiro. É o que nós fazemos na terapia. Só que nós fazemos na terapia para a pessoa ter uma vida mais tranquila, emocionalmente, ela vai
conseguir manter com os filhos tranquila, a gente trabalha o emocional. Quando eu vou pegar uma com depressão, eu vou tirar a depressão dela, vou trabalhar onde que levou com a depressão dela, tal, a gente vai focar naquilo e tirar a depressão dela. Só que se eu estiver trabalhando a depressão dela e conseguir desamaranhar tudo o passado dela com os pais dela, vocês podem ter certeza, financeiramente ela vai crescer, ela vai voar, ela não vai ciscar mais, ela vai voar. Vocês podem ter certeza disso. Integração emocional. O processo terapêutico facilita a integração de emoções relacionadas à finança. Isso resulta em decisões financeiras mais equilibradas e conscientes. Então, é o que a TRG faz. Paulo, tá indo tranquilo aí? Porque eu estou falando aqui, não estou vendo vocês, talvez... Tá tudo certo. Então, maravilha. Eu esqueci de perguntar mais cedo um pouquinho, senão eu fico falando aqui e vocês estão ouvindo, mas maravilha. Então, a terapia é aquele básico, gente. Não complica a TRG, não preocupa a terapia de processamento generativo. Faz o arroz com feijão, faz o cronológico, o somático, faz ele bem feito, principalmente dos 0 aos 14 anos. Trabalha, busca, principalmente com a família, algum passado que realmente trouxe algum trauma para aquele cliente, ou para mim mesmo como terapeuta. Porque talvez eu mesmo se auto-reprocessando, como eu fiz, na primeira vez que eu fiz com o Anjo, eu não consegui pegar isso. Aí quando eu consegui entender, eu falei, gente, o financeiro está ligado ao passado. Eu me auto-reprocessei. Mas se eu tiver a ajuda de um colega, de um profissional, para me guiar, para me mostrar o caminho e me ajudar, fica muito mais fácil. Principalmente se esse colega ou colega percorreu esse caminho. Passos para a superação. Autoconhecimento financeiro. Identificar padrões e crenças sobre dinheiro. Manter um diário financeiro pode ajudar nesse processo. Então, se você não consegue identificar esses padrões de crença sobre o dinheiro, você não conseguiu voltar lá atrás e entender, começa a manter uma anotação diária sobre o teu financeiro. Começa a partir de hoje. O que entra, o que sai. Passa a anotar mesmo isso. Hoje eu fiz 2 sessões, entrou para mim R$200. Mas eu fui lá, comprei um saco de ração para o meu cachorro, custou R$200. Está 0 a 0. Então você vai ter uma noção do que está entrando e do que está saindo. Isso vai te ajudar a identificar algumas crenças lá atrás. Por incrível que pareça, ajuda e ajuda muito. Buscar por ajuda profissional. No grupo nosso, tem lá o pessoal colocando, eu tenho horário disponível, eu tenho horário disponível, eu tenho horário disponível. Não fica com vergonha. Mesmo que tenha passado com um terapeuta, mesmo que já tenha passado com algum terapeuta do grupo, procura outro. Talvez eu não consiga pegar no Paulo algum trauma que ele não conseguiu absorver para mim. Mas a Creri vai lá, faz uma terapia com o Paulo e consegue captar alguma coisa. O Ademir, às vezes, não conseguiu, o anjo dele não conseguiu pegar alguma coisa que ele precisava. A Maura vai lá, faz uma sessão com ele, consegue desamarrar alguma coisa que ficou para trás. Então, não tenha vergonha, gente, de pedir ajuda. Procura terapeuta especializado em traumas e finanças. Orientação adequada e fundamental para o processo. Porque o que acontece muitas das vezes que nós, formados, nós encontramos anjos que acabaram de formar também. Então, a gente não vai conseguir pegar o Jair como um anjo, a gente não vai conseguir pegar outros que estão aí no mercado há muito tempo, uns master, para ser nossos anjos. A gente vai pegar anjo que acabou de formar, que vão treinar em nós. Então, às vezes, não conseguimos desbloquear com o anjo. Então, não sinta vergonha de procurar um outro companheiro, uma outra companheira que está. O grupo nosso é para isso. O grupo é isso, para estender a mão. Estabelecimento de metas realistas. Isso aqui é fundamental. Foi aquilo que eu falei lá dos R$5 para chegar no 1 milhão. Define objetivos financeiros alcançáveis. Começa com pequenas metas, aumenta a confiança e a motivação.
Faça a partir de hoje, falar assim, eu vou abrir uma conta, seja no poupança, onde vocês quiserem, se quiser aplicar, fazer uma aplicação, vai lá, estuda um pouquinho sobre gestão financeira, pelo menos um básico, e comece a fazer isso. De cada sessão minha, eu vou guardar 10%. Então, se eu atendi uma sessão é R$100, eu vou usar os 90 e vou guardar os 10. Só que eu gosto de falar com todo mundo, com que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de usar o 50, 30, 20. Esse 50, 30, 20, ele é fundamental quando a gente quer crescer profissionalmente. Naquele meu livro tem esse 50, 30, 20. Por que o 50, 30, 20? Ele faz o seguinte, 50% que você ganha com uma renda extra, porque você já tem a tua renda, nós aqui, a maioria, tem uma profissão paralela à terapia, mas vamos focar na terapia. Aquele que está tirando da terapia a renda, pode fazer isso também. Mas aquele que está fazendo da terapia uma fonte extra de renda, é importante você fazer isso. Você pega, do que entrar para você no mês, você fez 10 sessões no mês, você ganhou R$1.000. Então, R$500, 500, é para o seu gasto, é para você cuidar de alguma coisa ali. R$300 é para você investir em você, seu conhecimento, curso, livro, algo que te traz conhecimento para a tua profissão, para o teu extra renda. Nós estamos falando da terapia. Então, esses R$300 teria que ser investido para conhecimento seu. E os 20 para você guardar. Os 200. Então, seria 50, os 500 para você usar, 300 para você aplicar em você, no teu conhecimento, e R$200 para você guardar. Se você conseguir fazer isso, é algo que, em pouco tempo, você vai estar explodindo próximo da sua meta, que será uma motivação muito grande para você. Então, quando você define objetivos financeiros alcançáveis, a quanto você quer, você acha que mais ou menos para você, daria para você já falar assim, ó, dá para me acordar a hora que eu quero, levantar a hora que eu quero, trabalhar a hora que eu quero, acho que 500 mil dá. Então, você tem uma meta, 500 mil. Mas se você não começar a guardar R$50, R$20, R$100, você nunca vai chegar nos 500 mil. Então, quando você põe pequenas metas, ela vai aumentando e vai te dando uma confiança de motivação. Prática de atenção plena financeira. Desenvolve consciência sobre gastos e ganhos. Isto promove decisões financeiras mais alinhadas e valores pessoais. É aquilo que eu falei com vocês lá. Se começarem a fazer essa anotação, vocês irão explodir financeiramente. Isso eu garanto para vocês. Então vamos lá, né? Finalzinho, para a gente finalizar aqui, para a gente ouvir o pessoal no novo capítulo financeiro. Então vamos lá. De tudo isso que eu falei, se vocês conseguirem colocar isso em prática, eu falei, um pouquinho, 1% do que eu falei aqui, se vocês entenderem, colocar na terapia, colocar na sua vida, colocar nos seus clientes, você vai estar fazendo um novo capítulo financeiro. Antes, medo e ansiedade em relação ao dinheiro. Depois, confiança e serenidade nas decisões financeiras. Olha a mudança que vai ter. Então, antes, padrões de comportamento limitantes. Depois, hábitos financeiros saudáveis e equilibrados. Antes, dificuldade em planejar o futuro. Depois, capacidade de estabelecer o alcance de meta ao longo prazo. Espero ter contribuído com essa noite. Passamos até mais de 1 hora de apresentação. Então, eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Vou fechar aqui. Fechar essa tela aqui. Fechar a apresentação. Parar a apresentação. Voltei a ver o rostinho de vocês. Olha, graças a Deus não saiu ninguém. Isso é importante. Pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero ter alcançado meu objetivo, que era realmente a gente entender o que é o financeiro. E, como sempre, estou à disposição para alguma dúvida, alguém que precisar de alguma orientação, alguma ajuda, a gente está à disposição. Paulo, abre o microfone e fala com a gente um pouquinho. Bora lá, pessoal.
O que o Rocha falou aí foi verdade, viu? Comece a economizar alguma coisinha, qualquer coisa que você começar, mas tem que começar. Começa com R$ 10 e guarda esses R$ 10. Ah, mas a poupança não dá lucro nenhum. Tudo bem, mas tem tantas outras opções, tem os bancos digitais aí que tem uma carta imensa de aplicações no fundo, no Tesouro, CDI, tem um monte de coisa aí que dá para fazer. O importante, gente, é começar, não importa com o valor. R$ 5, R$ 10, mas começa. Tem aí plataformas que vendem tanta. Você pode pega lá, fala, ó, quero fazer um depósito de R$ 4, R$ 5, R$ 10 por mês. Basta começar. Quando vocês começam, cria-se um hábito de fazer essa poupança, depois sobe para 100, sobe para 200, sobe para 500, daqui a pouco você está. Isso desbloqueia toda a nossa mentalidade desde lá de trás. Quando você começa a economizar, quando você começa a criar fontes de renda, ou seja, ganhar um jurinho. Às vezes você tem um saldo parado que você vai pagar algumas contas durante o mês, está lá, sei lá, 500, 600, R$ 1.000 parado. Ele está vendendo todos os dias. Tem aqueles porquinhos do banco aí, tem aquele monte de coisa. Gente, começar a guardar um pouquinho de tudo isso é muito importante. E estou preparando também um outro material aí para dar um treinamento sobre uma camada um pouquinho mais profunda de bloqueios aí que eu achei importante. É um treinamento que eu dava já tempo atrás para a equipe, e eu estou reformulando ele de uma forma bem mais clara para nós. Daqui uns dias, se está pronto esse material, a gente vai dar uma passada para todo mundo aí também, em um momento mais oportuno, ok? Lorene, abre o microfone e fala com a gente um pouquinho. Foi muito bom que você falou aí. Eu mesmo estou passando por uns problemas aqui financeiro terrível também, não estou desempregada, não estou tendo cliente, tá bem complicado mesmo. E essa situação, né? Desde criança trabalhava e meu pai que pegava o dinheiro, ele que fazia a compra da casa. Para vocês terem uma ideia, quando eu fui ter um calçado para pôr no pé, eu tinha 11 anos, que eu comprei uma Havaiana, trabalhando por dia, carpino, e consegui comprar uma Havaiana, que a minha diária deu para comprar essa Havaiana em quatro paçoquinhas, lembro como se fosse hoje. Cheguei em casa todo feliz, num sábado, e no sábado meu pai não deixava a gente ir para a roça, sabe? Eu mesmo, né? Como eu era a única menina da casa, aí eu ia durante a semana e final de semana eu tinha que ajudar minha mãe em casa. E nesse dia eu saí fugida, saí de casa umas 5 horas da manhã, só de short, camiseta e enxada. Não levei marmita, não levei nada, fui trabalhar, falei, porque eu quero comprar um chinelo para mim. Todas as amigas tinham calçado e eu não tinha, nem para ir para a escola. E fui, trabalhei o dia inteiro, uma amiga lá, uma conhecida nossa, deu um pedaço de pão para me comer, para não ficar o dia inteiro sem comer. E de tarde eu fui, comprei essa Havaiana e esses 4 doces e vim toda feliz para casa. Porque no final de semana eu ia ter uma Havaiana para sair passear com as amigas. E chegando em casa, meu pai queria me bater, porque não era para me ter ido trabalhar, era para ajudar minha mãe em casa. E nesse dia, daí a minha mãe não deixou ele me bater. Falou, não vai bater nela, que ela queria comprar o chinelo. Falei, comprou e tá feliz, então deixa pra lá. E, e eu fui criada assim, né? Então, eu tenho muito gatilho, assim, para poder resolver na minha vida. E essa é a minha história, né? Então, hoje com 45 anos, ainda, para mim, dinheiro parece que vai acabar e não vai voltar mais. Eu fico economizando os centavinhos que eu tenho, eu fico guardando, fico economizando. E tem que
que melhorar, né? Eu tenho que tratar isso. Você viu onde está, né? Hoje deu para você ter uma noção que aonde está essa preocupação. Às vezes a gente não percebe, Loreni, a gente não percebe o porquê que isso acontece com a gente. Mas não é acontecendo com a Loreni, não. Isso não está nela, dela não está conseguindo ter uma renda, ela não está conseguindo crescer, porque ela não merece. O teu merecimento, ele está bloqueado lá atrás. Então, graças a Deus, apareceu a TRG para que nós possamos desbloquear isso lá atrás. Então, se você não conseguiu desbloquear isso ainda, procura alguém aqui do grupo, tal, faz novamente, faz o autoprocessamento, que eu te garanto, o mundo para você vai abrir, sabe? Essa mentalidade vai abrir, porque o inconsciente vai ficar liberado para você crescer. E pode contar com a gente, tá? Estamos aí para te ajudar. Eu estou fazendo terapia já pela segunda vez, né? Eu fiz a primeira vez, aí depois falei para a pessoa que é meu anjo, né? Eu falei assim, não resolveu, não está resolvendo. Eu sinto que tem alguma coisa que eu preciso resolver. Aí ela falou, então vamos fazer de novo. E fizemos de novo, já estamos quase terminando, mas assim mesmo ainda eu não me sinto segura. Não consigo me sentir segura, acho que eu não vou conseguir cliente, que eu não vou. Fica aquilo na minha cabeça, sabe? Não vai dar certo, isso daí tá complicado e tem hora que eu quero desistir, mas daí tem vocês aí para me ajudar, tem a minha terapeuta lá também que me ajuda e fala: não, você vai conseguir, fica firme. E eu tô indo, né? Tô me mantendo firme até agora. Vamos sim. Pode ter certeza que nas quinta-feira e durante os dias aí, a gente vai te ajudando e a gente vai chegar lá, tá bom? Tá bom, obrigada. Isa, fala um pouquinho com a gente. Boa noite novamente para todos. Deus abençoe todos nós. Que cada mentoria seja mais um fruto de Deus para nossas vidas. E questão do financeiro, eu aprendi muito hoje, Gonçalo. Eu preciso bastante, porque eu tenho um problema na vida financeira sério. Quando eu pego dinheiro, Gonçalo, minha vontade que dá é de gastar todinho. É de gastar tudo, é de ficar sem nada, entendeu? Se eu pegar R$ 100, eu pego e quem tiver precisando, se tiver alguém precisando, chegar aí, se tu tem, tenho na hora. E fico sem nada. E aí, isso tá, eu sei que isso tá me deixando para trás. Também a questão dos clientes. Os clientes vêm, fico bom, aí minha demanda de clientes baixa. Tá uma compulsão, a repetição, assim, sobe, desce. Tem um 6, ele vai caindo, fica 3, fica 2, fica 1. Eu digo, meu Deus do céu, está acontecendo, eu estou com a incapacidade aqui na vida financeira. Com certeza. Eu digo, minha mente tem que abrir. Eu assistindo essa mentoria aqui, eu já vi que eu tenho esse negócio comigo, eu tenho que fazer o auto-reprocessamento comigo mesmo. Porque eu sou incapaz de pegar e guardar R$ 5, 10. Eu tenho que ficar sem nada para me poder pegar novamente, viu? Isso, Isa, é E o que eu importante. tenho para dizer é que Isso é importante você entender, Isa, que é o teu inconsciente que está te bloqueando. Porque o teu passado está emaranhado lá que você não merece. Então, é trabalhar, é aplicar a TRG mesmo no autoprocessamento, caso não conseguir procurar um outro terapeuta de confiança, fazer novamente, não tenha medo de pedir, porque a hora que você conseguir eliminar esse bloqueio, você vai crescer, isso não vai passar mais na sua mente, pode ter certeza disso, tá? tá bom, obrigada. Jota, vamos lá, Jota? Boa noite a todos. Então, como é importante esses momentos, né? Porque aí a gente já viu o quanto a gente está necessitando deste suporte. Apesar de sermos profissionais, precisamos deste suporte. E assim, analisando tudo que foi falado hoje, o que é que a gente pode perceber?
que pequenos hábitos que nós temos vai se somando e se transforma em uma muralha que muitas das vezes se torna intransponível. Porém, é como foi falado, há esperança. Então, com certeza, a gente vai conseguir evoluir nesse conceito e como administrar as finanças. Tu falaste uma coisa bem interessante sobre a questão, o quanto a dificuldade na questão financeira interfere nos relacionamentos. Eu estou trabalhando com essa questão de e-books, e aí a gente acabou de preparar um para casais, e lá tem uma estatística de um censo feito pelo IBGE, de 2008 a 2018, 57% dos divórcios no Brasil, a causa foi má administração financeira. Então, isso é muito sério. A gente precisa realmente ter muito cuidado com isso. E, assim, assim, são coisas que a gente tem mil e uma coisa para fazer. Essa, bem da verdade, a gente tem muito o que fazer. O problema é que a gente fica se limitando, se deixando sabotar pelas crenças limitantes que os traumas têm nos imposto mesmo. Essa questão da Isa aí, eu não mereço ter, tudo que eu tenho tem que... Realmente é isso. Uma questão que está lá no inconsciente dela, dizendo que ela não merece ter nada. Tudo que ela tem que... Como se fosse a causa necessária para ela ter mais. Ela tem que não ter para ter mais. Quando, na verdade, ela precisa apenas entender que ela merece, e quanto ela mais consegue ajuntar, isso vai se tornando um degrau para ela conseguir ajuntar mais ainda. Então, ela não precisa abrir mão do que tem para conseguir mais. Ela vai perceber exatamente isso, que ela não tem que se... É como se fosse uma espécie de autopunição. Não é mais ou menos assim, Isa? Né? Aquela questão, eu tenho que abrir mão disso para poder conseguir. Não precisa disso. Realmente é só a questão de... Vai lá ver os gatilhos e reprocessa isso, e vai ser bem tranquilo isso, certo? Eu vou até colocar lá no grupo, eu encontrei esses videozinhos bem interessantes, chamado Caixa para o Casal. É uma caixa que você escreve de 1 a 100, dos dois lados, e ali são os depósitos que você vai fazendo. O marido faz uma, a mulher faz outro, conforme você vai tendo. Eu tenho R$1, coloco, tenho 5, coloco, aí vai marcando. Segundo a pessoa lá, disse que no final você consegue juntar cerca de R$10 mil. Esses depósitos de forma aleatória. Então, seria também uma espécie de poupança, né? Um projeto que você vai tendo, isso aí vai... Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer e com certeza vai dar certo. E a nossa irmã, que estou vendo hoje pela primeira vez, fica firme. A sua atitude de ir lá capinar para poder conseguir a sandália que você tanto queria, só mostra o quanto você é capaz. Bom, não desista, e a gente está aqui para somar, nos dando as mãos e caminhando um junto com o outro. Maravilha, Jota, gratidão. Meire, fala um pouquinho com a gente. Oi. Ei, tudo que você falou, eu tive a curiosidade de falar assim, não, eu vou adquirir o livro dele para mim ir mais além. Eu cresci ouvindo que a gente nunca deve comer a semente. A gente deve sempre plantar ela. E esse plantar dessa semente, na minha família, significa 20% do que você adquire, 20% do que entra. Você ir plantar ele. É nisso que o Rocha falou. Numa poupança, no investimento. Porque esses 20% você vai guardando, não importa se você ganha um salário mínimo. Com 1 ano e 8 e meio, com 18 meses, você já vai ter uma economia de 3 meses de salário. Aí serve tanto para uma emergência, para uma ponte, para você realizar um sonho ou fazer um investimento para ganhar mais. Então, assim, graças a Deus, eu fui graciada e privilegiada de crescer num lar onde eu sempre ouvi, nunca coma semente, sempre planta ela para amanhã ou depois,
Ou se você está colhendo hoje, alguém precisou de plantar um pé de fruta ontem, não foi? Então, que plante hoje para amanhã. Porque tem muita pessoa, Rocha, que tem na cabeça assim, eu vou morrer e vai ficar tudo aí. Poxa vida, você vai morrer um dia. Quantos dias você vive? Entendeu? Você vai morrer um dia você vai. Mas e aí, até você morrer, não morrer, você vive no pior momento? Então, eu aprendi assim, eu vou plantar. Se eu não comer dessa planta, deixo para minhas filhas e vamos seguir. Mas eu aprendi nessa regra que o Rocha falou, uma regra muito boa. Eu aprendi ela assim, 50% para necessidade básica, 30% para o meu prazer, para mim adquirir autoconhecimento, e 20%, gente, no plantio. Pode ter certeza que se você não ficar rico, você vai ter uma boa qualidade de sono. Se você não conseguir ficar rico, mas dormir bem, você vai. Então, Rocha, parabéns. O seu livro está ótimo. Para mim, sabe, eu só veio agregar tudo aquilo que eu já tinha na cabeça e me firmar mais no meu pensamento. E digo para os colegas, não perca a oportunidade e faça essa regrinha e continua. Vai ser difícil no primeiro ano? Vai ser, mas no segundo ano ela vai se tornar bem mais fácil. Gratidão, Meire, gratidão por tudo aí. E é isso aí, gente. Conceição, fala um pouquinho com a gente. Não, boa noite a todos. Então, é muito importante esse conteúdo, porque, assim, cada pessoa tem o seu jeito de ser, né, que vem lá da família, mas nunca é tarde para mudar, né, as atitudes, porque muitas atitudes nossas, uma boa parte das nossas atitudes são hábitos, e a gente precisa adquirir hábitos saudáveis para nos ajudar, hábitos que a gente tem que fazer direto, constante, e a economia, no caso a poupança, reservar uma quantia do nosso salário, é um hábito que a pessoa precisa adquirir. Ela precisa adquirir, né? Então, quando ela, como vocês disseram aí, né, no começo é difícil, mas com o passar do tempo, começa isso a ser automático, né? Aí uns 2, 3 meses que você guarda uma certa quantia, mesmo que seja mínimo, aí já passa a ser automático. Aí quando você já vai receber, você já sabe que você tem